Mais uma vez, bom dia, né? Mais uma vez, em nome da comissão, eu gostaria de agradecer a presença, né, de Lucas, Francisco Lucas, e também a Maria Augusta, né, que se dispôs a compartilhar também do conhecimento dela com a gente, né? Lucas vai apresentar a Maria Augusta para a gente, ela vai estar com a gente nessa manhã, transferindo conhecimentos. Bom dia, pessoal, novamente, né? Que bom estarmos aqui nesse segundo dia de minicurso, né, no evento, para compartilhar esses conhecimentos sobre essa área, né, que são os biocombustíveis. Então, como eu comentei com vocês ontem, hoje achei interessante que a gente falasse um pouco mais, né, sobre um segundo combustível. Ontem a gente falou sobre biodiesel, mas hoje a gente poderia falar sobre um outro biocombustível, né? A gente vai falar aí sobre o etanol, né, o bioetanol. E para falar sobre esse assunto com vocês, né, eu convidei a Maria Augusta, que é colega de doutorado aqui na Unicamp, né, trabalha no mesmo laboratório que eu e domina muito essa área, né? Eu não domino de bioetanol, né? Então nada melhor do que convidar alguém que domina do assunto e que pode trocar muito mais experiência com vocês. Então, eu vou rapidinho ler as informações sobre a Maria Augusta, né? Mas ela vai se apresentar aí, né, quando ela estiver fazendo a apresentação dela. Então, a Maria Augusta é engenheira bioquímica, né, formada pela Universidade Federal do Rio Grande e mestre em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, né, aqui na FEA, no Unicamp, onde também faz seu doutorado, né, na engenharia de alimentos. E ela tem experiência na área de bioprocessos, microbiologia, fermentação e microtoxinas, atuando principalmente nas áreas de bioprocessos, com ênfase na produção, tecnologia e hidrólise enzimática, né? Então, a gente falou um pouco de enzimas ontem, mas com certeza terá um pouco de enzimas hoje novamente, né? Que é a paixão da Maria Augusta. E atualmente desenvolve o projeto de doutorado, né? Intitulado Estratégias para a Sacarificação de Biomassa Microalgal, visando a produção de bioetanol 3G. Então, ontem eu dei esse spoiler também que talvez surgisse aí microalgas hoje, a gente viu um pouco que isso dá para ser utilizado com biodiesel também. Então, acho que hoje vocês vão ter um momento muito rico sobre, né, o bioetanol, mas também sobre outras questões muito importantes na indústria de alimentos, na indústria de biocombustíveis, que vem surgindo muito forte, que são essa utilização de enzimas, essa utilização, né, de outras matérias-primas, como as microalgas. Então, eu vou deixar vocês com a Maria Augusta. Infelizmente, eu não vou poder ficar a palestra toda, né, mas eu sei que vai ser um momento muito enriquecedor. Já tive outros momentos com a Maria Augusta, né, e sei o quanto que ela domina desse assunto. Então, eu espero que vocês aproveitem, sejam bem-vindos. Agradeço mais uma vez, né, o convite, a presença de todos, e agradeço mais uma vez a disponibilidade da Maria Augusta de estar aqui conosco, né, de ter aceitado esse e muitos outros convites que a gente acaba trocando figurinhas aí no laboratório. Então, tenham uma proveitosa manhã e, mais uma vez, muito obrigado, Guta. Obrigada, Lucas. É engraçado tu falar Maria Augusta o tempo inteiro. Pessoal, podem me chamar de Guta se vocês quiserem fazer alguma pergunta. É mais fácil, mais impessoal. Obrigada, gente, pela lembrança, pelo convite de estar aqui. Eu espero que eu esteja à altura de tudo isso que o Lucas falou para conversar com você sobre etanol. E é um prazer poder estar aqui trocando com vocês, com gente de tantos lugares diferentes. Acho que isso é importante para a gente que está aqui imerso, né, na academia. Essa troca é super importante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí, Lucas, tu pode me dar um aviso se tiver tudo certo. Durante a apresentação eu vou deixar a minha tela, a minha câmera desligada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente pode conversar. Tá aparecendo aí, Lucas? Sim, Guta. Tranquilo? Coloca, só maximiza e eu digo stop. Sim, beleza. Deixa eu aumentar aqui, tá na outra tela. Pronto, tá ok. Foi de boa.
Então, beleza, gente. Como o Lucas falou, eu me chamo Maria Augusta, mas é tão pouco usado o meu nome que é até engraçado quando a gente fala, podem me chamar de Guta. Hoje eu vim aqui trocar com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre etanol. Quando o Lucas me fez o convite, né, quando a gente conversou sobre isso, ele me falou que o intuito era que fosse na espécie de um mini curso, né? Então, como a gente não pode fazer algo muito prático, eu decidi que a apresentação podia ser um pouco mais direta, né? Então, a gente vai falar hoje sobre como converter biomassa em etanol. Vou falar também um pouquinho sobre a minha curta e breve, por enquanto, carreira acadêmica, para que vocês possam entender como eu cheguei até aqui e como eu me especializei para falar sobre esse assunto. Então, eu sou engenheira bioquímica, eu entrei no ano de 2010 na FURG, como o Lucas falou, é uma universidade lá do Rio Grande do Sul, bem do sul do Rio Grande do Sul. Durante toda a minha graduação, aí eu fiz parte de iniciação científica no laboratório de micotoxinas, trabalhei também aí nos grupos tutoriais, e eu tive a oportunidade de, durante a minha graduação, fazer um intercâmbio para a Universitat Rovira i Virgili, na Espanha, e no ano de 2015 eu me formei, no final do ano, e no início do ano de 2016 eu já estava aqui em Campinas para iniciar o meu mestrado em engenharia de alimentos. Naquele momento eu trabalhei com aplicação de ultrassom e de fluidos supercríticos em celulases. A gente vai ouvir falar um pouco delas mais para frente, eu sei que o Lucas falou de enzimas ontem, e a gente vai comentar um pouco sobre elas. Elas têm um papel importante aí na produção de etanol. E aí agora no doutorado, como o Lucas falou, eu também estou inserida no contexto de etanol, mas agora utilizando as microalgas como matéria-prima para essa produção. Atualmente eu sou bolsista FAPESP, estou aí nos finalmente do meu doutorado. Os nossos experimentos, tanto meus quanto do Lucas, são desenvolvidos no LEMEB, que é o Laboratório de Engenharia Metabólica e Bioprocessos aqui da Unicamp, e eu sou orientada pela professora Rosana. No final da apresentação, eu vou deixar o site e o link das redes sociais do laboratório para que vocês possam acompanhar aí as nossas linhas de pesquisa, as nossas últimas publicações, possam identificar aí quem somos nós, o que a gente faz e futuras colaborações e perguntas vocês podem estar tendo contato mais próximo com a gente. Então, sobre a apresentação, eu resolvi que a gente precisa responder 5 questões, né, para a gente sair daqui sabendo como nós produzimos etanol aqui no Brasil. Então, por que nós produzimos, quando nós começamos a produzir, quando interessa que a gente faça essa produção, quem produz, onde nós estamos produzindo, e a parte mais prática e aplicada de como nós produzimos etanol. Então, eu, como engenheira bioquímica, sei que nós temos diversas áreas de atuação dentro dessa cadeia produtiva do etanol, e eu acho que não é diferente para vocês todos que estão aqui ouvindo isso. Então, a gente, como parte da academia e desse grupo aí de pensadores, depois que a gente entender todo esse processo, como a gente pode se encaixar dentro disso, né? O que a gente pode fazer além de entender o processo de produção. Então, eu quero que a gente saia daqui sabendo responder essas questões. Eu não pretendo me estender muito na apresentação, mas caso vocês achem que seja necessário, a gente faz uma pausa, né, para tomar água, e aí no final, quando vocês tiverem dúvidas, a gente pode debater sobre isso, tudo bem? Então, de início aí, por que nós precisamos produzir etanol? Em resumo, super simples, é porque nós precisamos reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, né? A grande extensão aí de emissão de gases causadores do efeito estufa, né, como o gás carbônico principalmente, tem levado aí a diversos problemas ambientais que a gente vem enfrentando, né, que estão muito palpáveis hoje em dia. Então, além do CO2, outros poluentes atmosféricos aí como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, que têm aumentado seus níveis aí na atmosfera, e a gente precisa, de uma maneira ou outra, estar cientes disso e buscar soluções para que a gente
reduza essa emissão. Além disso, nós sabemos aí que o petróleo não tem uma fonte aí, não é uma fonte infinita onde a gente vai conseguir tirar para sempre, né, utilizar esse combustível fóssil de uma maneira indiscriminada. Então, essa natureza finita, aliada ao preço que ele tem, né, às flutuações que o petróleo sofre, a gente pode ver como isso impacta na economia a nível mundial. Também são outras questões que fazem com que a gente precise se preocupar em relação aos combustíveis fósseis. E, além disso, claro, a questão ambiental e sustentável, que é o que nos guia a fazer esse tipo de pesquisa, são as mudanças climáticas e o aquecimento global que a gente tem vivenciado. Então, para a gente ter uma noção em números, aí cerca de 36 bilhões de toneladas de CO2 são produzidas por ano. E esses números impactam tanto que essa demanda energética mundial gerou um cenário de preocupação, né? Tanto na questão da segurança energética quanto na questão da segurança ambiental. Então, são consideradas duas problemáticas, aí não é à toa que os governos se reúnem para fazer diversas conferências aí para a gente tentar contornar esses problemas ambientais, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira muito prática. Nós precisamos implementar aí tecnologias sustentáveis, que vão ser necessários aí 4 pilares para que a gente faça isso. Então, governo, academia, indústria e setor energético tem que estar atuando de uma maneira de uma maneira conjunta e muito bem sinérgica para que a gente possa ter essas tecnologias sustentáveis mais próximas da gente. Então, a gente precisa ter investimentos nessas áreas para que toda a tecnologia que nós desenvolvemos na academia seja aplicada. Então, a gente precisa de incentivos por parte desses outros pilares. E aí, para a gente fazer essa redução aí essa retirada de carbono, digamos assim, dentre as muitas alternativas que a gente tem, os biocombustíveis são as opções mais discutidas e estabelecidas para retirada de carbono no setor de transportes. Por quê? Porque eles são alternativas renováveis que representam 40% do total da energia consumida mundialmente, são os combustíveis líquidos. Então, a gente pode imaginar o impacto que isso teria a nível mundial se a gente conseguisse fazer essa substituição. Então, o que são os biocombustíveis, né? Eu sei que o Lucas comentou com vocês ontem, então biocombustíveis são produzidos a partir de biomassa. E a biomassa nada mais é do que matéria orgânica aí proveniente de diversas fontes. Por que a gente precisa saber utilizar isso, né? Porque essas biomassas, elas assimilam gás carbônico durante o seu crescimento. Então, daquela via de fotossíntese que a gente escuta falar bastante aí desde a época do colégio, a gente sabe que o CO2 vai entrar no metabolismo das plantas superiores aí, e também das microalgas. Eles são capazes de usar esse CO2 presente na atmosfera para produzir carboidratos, né, para produzir o seu crescimento. Então, além disso, eles liberam oxigênio e fazem o seu crescimento a partir do CO2. Então, a gente pode ver que a gente está retirando esse CO2 da atmosfera, ajudando aí na redução desses gases causadores de efeito estufa. Para a gente encontrar um biocombustível que atenda algumas exigências, por exemplo, ele tem que ser viável tecnologicamente, não adianta a gente ter um biocombustível que no papel seja lindo, mas que a gente não consegue desenvolver a tecnologia para isso. Ele tem que ser economicamente competitivo, tem que ser ambientalmente correto e tem que estar prontamente disponível para a gente usar, né? Porque a gente precisa dessas soluções o mais rápido possível. E o bioetanol surge aí atendendo todas essas questões, né? Ele produz menos poluentes do que os outros combustíveis fósseis e ele é prontamente degradável. Então, o bioetanol aparece no cenário aí como biocombustível de maior produção a nível mundial. E os biocombustíveis, eles fazem parte aí de uma espécie de ciclo, né? Onde a queima desses combustíveis libera aí CO2 na atmosfera, mas esse CO2 é utilizado, como eu falei para vocês, aí para o crescimento dessas biomassas, né? Das plantas, das microalgas, enfim, dos organismos fotossintéticos.
E nós, né, tendo a tecnologia prontamente disponível, produzimos os biocombustíveis que, por sua vez, são queimados e liberam CO2, então a gente tem um ciclo relativamente fechado. E, então, o bioetanol fazendo parte desse ciclo aí, com todas as vantagens que eu já citei para vocês, né, ele é um combustível líquido, sustentável e renovável, com um futuro muito promissor, para que a gente possa combater aí o agravamento dessa crise energética em que a gente pode vir a se encontrar no futuro. O etanol, então, como características, né, ele tem a fórmula molecular aí dele de C2H6O, é um líquido incolor de cheiro característico, volátil, inflamável, solúvel em água, com essas características aí que vocês podem identificar. E onde ele é utilizado? Então, na indústria química, ele é um solvente de amplo espectro, né, para produção aí de tintas, perfumes e mais diversos processos. Também é utilizado na indústria farmacêutica, tem o seu uso como desinfetante, que infelizmente aí, durante a pandemia a gente pôde experimentar o uso indiscriminado aí de etanol. Ele é produto de partida para sínteses orgânicas, também faz parte da indústria de bebidas, mas a gente vai falar hoje aqui do uso do bioetanol como combustível, principalmente. Então, o bioetanol, por que ele vai ser, por que a gente vai falar dele como combustível, né? Ele é, hoje em dia, o biocombustível mais utilizado a nível mundial no setor de transportes, e ele oferece algumas vantagens. Por exemplo, em relação à gasolina, ele possui maior octanagem e menor toxicidade em relação a esse combustível. Então, ele sendo prontamente degradável e possuindo um alto teor de oxigênio, ele gera uma combustão mais limpa, né, no quesito aí poluentes atmosféricos. Além disso, ele é super flexível, né, como dizem aí os motores flex, ele pode ser usado diretamente ou como aditivo à gasolina. Então, isso aqui é uma vantagem da gente poder explorar esse biocombustível. Então, beleza, né? A gente entendeu aí por quê. Espero que a gente tenha entendido por que a gente deve produzir etanol, né? Principalmente voltada aí às questões de tecnologia e de meio ambiente. E quando se iniciou a preocupação, né, em relação a essa transição aí dos combustíveis? No Brasil, foi no ano de 1975, quando foi criado aí o Programa Nacional do Álcool, né, também conhecido aí como Proálcool, onde o governo injetou dinheiro aí, começou a incentivar a substituição da gasolina pelo etanol. Então, o objetivo era substituir, né, a gasolina por etanol para diminuir a dependência econômica desse combustível, como a gente comentou aí, as flutuações do preço eram muito grandes, e o governo começou a injetar dinheiro aí em diversas frentes para desenvolver as tecnologias relacionadas à produção de álcool aqui no Brasil. E aí, naquele momento, eles precisavam escolher qual seria a matéria-prima que a gente ia usar para produzir etanol. E naquele momento foi escolhida a cana-de-açúcar, né? A gente sabe aí que ao longo do território brasileiro aí nós temos muitas condições climáticas para o desenvolvimento da cana, e ela apresenta diversas características favoráveis, né? Características que são interessantes como commodity para a produção desse combustível. Então, ela tem um alto rendimento de biomassa, tem um alto rendimento de sacarose, que é o açúcar que origina o etanol, que a gente vai comentar. Além disso, em termos fotossintéticos, aí, ela apresenta uma grande eficiência. Então, a gente consegue retirar mais produto da cana-de-açúcar. E aí, onde está tendo essa preocupação, onde está tendo essa produção de etanol, né? Será que o mundo inteiro está enxergando como o Brasil, que a gente precisa fazer incentivos aí para a produção de etanol? Então, aqui, em termos de números, nós somos os maiores produtores de cana-de-açúcar mundialmente, também
os maiores produtores de etanol de cana. Então, na safra aí de 2021, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, informou aí que foram produzidos cerca de 630 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 32 bilhões de litros de etanol. E para a gente ter um panorama, então, por região, aqui só a região sudeste foi responsável por cerca de 2/3 dessa produção de cana-de-açúcar, e o estado de São Paulo sozinho foi responsável por quase metade da produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, né? Então, isso aqui nos traz um panorama de por que a gente pesquisa tanto sobre etanol aqui nas universidades paulistas. A gente tem um grande incentivo para seguir pesquisando nessa área, porque nós temos aqui regionalmente muita exploração dessa cultura da cana-de-açúcar e da produção de etanol. Mas e aí? A nível mundial, a gente já entendeu que nós somos aqui grandes produtores. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, que produzem 57 bilhões de litros de etanol por ano, mas eles não produzem a partir de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos fazem a produção do etanol a partir do milho. A gente vai entender também quais são as diferenças dessas etapas produtivas aqui, mas sendo, né, primeiros e segundos produtores aqui, a gente pode imaginar que a nível mundial esses dois países têm grande expressão, né? Então, somadas essas produções aí chegam a 85% da produção mundial de etanol. E aí, aqui no Brasil, como a gente comentou já, como eu falei para vocês, que a gente faz a produção a partir da cana, a gente pode imaginar a cana aí dividida em 3 pedaços, né? 1/3 dessa cana de açúcar da biomassa, né, proveniente da cana, é utilizada para a produção de etanol, e para a produção de açúcar e, consequentemente, etanol. O outro terço é queimado para a produção de energia elétrica, e o último terço aí é remanescente, deixado no campo para decomposição pelos micro-organismos e para a próxima safra que deve vir. Só que, como eu comentei com vocês, aí a gente poderia aproveitar melhor isso, né? A União da Indústria da Cana-de-Açúcar disse que na safra de 2017, cerca de 210 milhões de toneladas de bagaço de cana foram geradas. E isso corresponde aí a 2/3 da biomassa da cana-de-açúcar. Ou seja, nós estamos sendo pouco produtivos, né? A gente já produz, né? Já tem uma produção super expressiva de etanol, utilizando somente 1/3 da cana-de-açúcar. Então, encontrar maneiras para que a gente possa reaproveitar esses resíduos poderiam gerar aí, são demonstrados que a gente poderia aumentar 60% a produção de etanol se metade desse bagaço aqui fosse utilizado para a geração. Então, encontrar maneiras aí alternativas de baixo custo para reaproveitar esses resíduos agroindustriais pode aí representar um grande desenvolvimento da nossa indústria. E isso aqui é o que se refere à produção do etanol de segunda geração, que a gente vai conversar mais para frente. Então, por isso que nos últimos 10 anos, não só o Brasil, mas mais países e companhias têm investido em tecnologia para que a gente possa aproveitar matérias-primas diferentes, além da cana-de-açúcar e do milho, para a produção de etanol, né? Para que a gente possa explorar a biodiversidade e a bioenergia que a gente possui no Brasil para a produção de combustível. Então, beleza. Já falamos aí quando a gente começou a preocupação, onde a gente está produzindo e quem faz isso, né? Eu não vou falar aqui para vocês hoje da produção de etanol convencional, digamos assim, quem produz isso, porque são aquelas empresas grandes, né, aquelas usinas que fazem a extração de açúcar e que têm acoplado à sua indústria já a produção de etanol. Eu vou falar para vocês de indústrias inovadoras que fazem a produção do etanol a partir de resíduos, que são, no Brasil, principalmente 2, a Raízen e a Granbio, que são pioneiras e que são, assim, expressões mundiais, porque nós somos aqui pioneiros
nesse tipo de tecnologia. A Raízen, então, ela tem uma unidade de produção de etanol celulósico na cidade de Piracicaba, e eles chegaram a produzir em 2019 cerca de 16,5 milhões de litros de etanol de segunda geração. Perto daqueles bilhões que a gente viu de produção, isso não é tanto, porém, a gente tem que lembrar que a tecnologia ainda está sendo desenvolvida, né? Eles começaram a atuar há não muito tempo. E aí, eles encontraram, aí, como eu falei que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, diversos problemas na hora de implementar essa produção. Então, eles viram que o bagaço, a palha, enfim, os resíduos vinham com muita sujeira, e isso causava corrosão nos equipamentos, né? Então, eles tiveram aí alguns problemas de engenharia, precisaram redesenhar o processo para separar os açúcares de uma maneira melhor. Já a Grambio tem a sua unidade de produção em Alagoas, e eles começaram a atuar em 2014, pararam em 2016, e essa notícia aí de 2019 diz que eles voltariam a produzir cerca de 30 milhões de litros. Eles não dão mais atualizações sobre isso. Eles também encontraram aí um problema na transferência de tecnologia, né? Ou seja, os estudos que eram feitos na academia, né, as pesquisas que eram feitas, na hora que foram implementadas a nível industrial, não apresentaram a mesma eficiência. Eles tiveram problema na parte mecânica, principalmente na parte de pré-tratamento, e eles precisaram aí investir em diversos outros processos, por isso que eles pararam no ano de 2016, né, porque não estava sendo frutífero, digamos assim, mas eles estão voltando a produzir etanol de segunda geração. Para a gente ter uma noção, então, de como esse mercado está expandindo, uma notícia aqui do começo desse mês, de que a Raízen vai investir cerca de 150 milhões para a construção de uma unidade de geração de energia através do bagaço de cana. E, além disso, eles estão construindo numa outra cidade aqui de São Paulo uma segunda fábrica de etanol celulósico, que tem capacidade aqui de gerar 120 milhões de litros por ano, né? Então, de reaproveitar resíduos. Além da indústria, que tem esse peso grande aí na produção de etanol, nós temos que pensar na pesquisa que é desenvolvida por parte disso, né? Porque se a gente tem hoje duas indústrias muito grandes fazendo essa produção, foi graças a pesquisas que foram desenvolvidas, né, em diversos laboratórios, em diversas universidades para isso. E nós temos, a nível nacional, aí o LNBR, que se chama Laboratório Nacional de Biorrenováveis, que antigamente era um laboratório inteiro dedicado à tecnologia do bioetanol, né? O antigo CTBE, que fica aqui em Campinas. O LNBR faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, que fica supervisionado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é aquele laboratório onde fica o Sirius, né, o acelerador de partículas, que fica aqui na cidade de Campinas. Então, aqui se desenvolve muita pesquisa relacionada a bioetanol e tem diversas empresas aí que fazem colaboração com esses pesquisadores. Então, beleza, a gente viu aí todo o por trás de como a gente chega até essa etapa de como fazer a produção de etanol. Aí, se alguém algum dia me pergunta aí, Guta, como é que faz etanol? A minha resposta é, quem faz é a levedura. A levedura é um fungo unicelular que é responsável aí pela grande parte dos processos de fermentação que nós conhecemos. Então, hoje eu vou falar da via microbiana da produção de etanol, e quem é responsável por isso são esses micro-organismos aí. Eles estão muito presentes na nossa vida e eles são responsáveis aí por fermentos, produção de pão, produção de vinho, produção de cerveja. Então, a levedura tem essa capacidade aí de transformar glicose em etanol e gás carbônico.
E aí um panorama super genérico aqui do que é aquele ciclo que eu falei para vocês, que o ciclo dos biocombustíveis é praticamente fechado. A gente pode ver aqui nessa ilustração que a partir da fotossíntese, então a gente tem energia na forma de luz solar e gás carbônico entrando juntamente com água para que a via fotossintética se realize e a cana-de-açúcar aqui nesse caso possa crescer e desenvolver. Então a gente da cana-de-açúcar vai tirar os açúcares aí, sacarose, glicose e frutose. Eles vão passar aqui por uma etapa de extração, né? Então eles entram aqui naquela forma de caldo, onde as leveduras são adicionadas, então a gente vai ter uma grande produção de etanol aqui, que vai ser destilado para ser separado desse caldo, e aí a gente tem a produção de etanol aí, que é distribuído e que, quando é abastecido aí no nosso carro, libera CO2 para a atmosfera. Para a gente entender um pouquinho, para ficar mais claro o que eu estou falando para vocês aí de etanol celulósico, enfim, primeira geração, vou contar para vocês que, assim como o biodiesel, quando o Lucas falou ontem, a gente tem gerações de matérias-primas para a produção de etanol. Então, para etanol são basicamente 4. Então, a primeira geração faz uso aí de amidos e açúcares aí provenientes de cana-de-açúcar, beterraba, milho, arroz, batata, enfim, são matérias-primas muito ricas em sacarose ou amido. Já a segunda geração faz uso de materiais lignocelulósicos, que são resíduos geralmente, né, dessas outras gerações, e eles incluem aí madeira, palha, gramínea, enfim, o que a gente encontrar de material lignocelulósico. A terceira geração faz uso de micro e macroalgas para produção, né, então como substrato. E, por fim, uma geração que está se desenvolvendo ainda, que está engatinhando, são os micro-organismos modificados que produzem diretamente etanol, né? Então, aqueles que seriam capazes da gente suplementar com matérias-primas muito simples e eles já produzirem etanol. Então, quais são os problemas, né? Por que a gente tá vendo aqui? Por que eu estou falando muito para vocês da segunda geração? Porque, como eu comentei com vocês, aqui tem um debate muito grande em relação a campos cultiváveis para produção de energia e não de alimentos, né? Como eu falei, os Estados Unidos aí tem grandes campos de produção de milho que são utilizados para a produção de um combustível e não para alimentar pessoas, né? Então, isso tem sido um debate grande nessa indústria aqui no Brasil seria, né, no caso da cana-de-açúcar, e apesar de eles terem custos mais baixos, né, por serem açúcares mais facilmente extraídos e uma facilidade, né, para produção, eles estão enfrentando aí dificuldade nesse sentido aí, né? Eles também não têm como expandir mais essa produção porque já tem muita área cultivável sendo utilizada para isso. Então, qual é a solução, né? Hoje em dia, a gente fala muito de biorefinaria, que é como se a gente fosse pensar aí numa refinaria de petróleo, onde o petróleo entra e é feito um fracionamento aí, onde diversas porções que vão dar origem aí a outros produtos, então a gente porciona o petróleo de modo a gente não perder nenhum componente. Isso hoje é muito aceito na área de bioprocessos, é muito pensado, porque é uma maneira da gente integrar essas várias gerações. E aí, tendo em vista todos esses problemas aí de expansão que a primeira geração estava encontrando, surgiu o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, que faz uso desses resíduos, tem menor impacto, né? Porque a gente vai estar utilizando aquilo que seria descartado ou aquilo que seria queimado. E por serem resíduos, eles são muito abundantes, têm um preço baixo, né? Por serem considerados subprodutos. Eles têm aí uma estabilidade, ou seja, sempre que a gente estiver produzindo uma coisa, a gente vai estar produzindo resíduo.
E eles são ricos em carboidratos, né? Além disso, eles não são competitivos com a cadeia de produção de alimentos, porque a gente não vai querer comer, né, palha, nem bagaço de cana-de-açúcar. Então, essa tecnologia tem sido muito desenvolvida porque ela causa aí menos emissões, e o etanol de segunda geração é um case de sucesso, digamos assim, para o aproveitamento de resíduos, né, para gerar produtos com maior valor agregado. As outras gerações, eu vou comentar com vocês da terceira geração, que é a produção de microalgas, mas elas ainda estão em desenvolvimento, elas não são escalonadas, elas não são aplicadas ainda a nível industrial. Então, vou comentar brevemente em relação à primeira geração, como é feito. Nós temos, então, da cana-de-açúcar, é realizado o processo aqui, a operação unitária de moagem, do qual, como resíduo, nós temos o bagaço, que atualmente nessas indústrias de primeira geração vão para as caldeiras, né, para gerar energia. E nós temos aqui o caldo, que é aquele caldo de cana mesmo que a gente vê, que a gente conhece e que inclusive algumas pessoas tomam. É feito então um tratamento químico nesse caldo. Após ele vai passar por uma etapa de filtração para tirar algumas impurezas. Aqui a gente tem outro resíduo que é a torta de filtro. Partindo então a gente tem o melaço, que vai ser fermentado então pela ação das leveduras, elas são adicionadas ao melaço, que vão converter todo esse açúcar aqui em etanol. Então, para que a gente possa chegar a etanol, a gente tem aqui uma etapa aí daquelas operações unitárias de destilação, retificação, desidratação do etanol, para a gente obter aqui o etanol anidro. Aqui é uma outra representação, vocês por enquanto ignorem aqui a segunda geração, então é o que eu comentei com vocês, a gente passa pelo processo de cana-de-açúcar, que é moída, então a gente obtém o caldo, ele é fermentado, destilado, e depois o etanol é distribuído para a gente na forma de combustível. Essa é a primeira geração realizada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu comentei com vocês que eles fazem a partir do milho. Só que vocês concordam comigo que o milho é uma matéria-prima um pouquinho mais difícil, né, da gente extrair açúcares. Então, as etapas pelas quais a gente tem que submeter o milho até a produção de etanol estão em maior número, né? Então, eles têm aqui o grão, né, estocado, eles precisam fazer um processo de moagem desse grão. Depois aqui tem o que eles chamam de gelatinização, né? Ou, enfim, aqui do inglês, tipo, cozimento, é quando eles colocam esse milho moído aqui em contato com água para que ele possa formar aquela gelatina e que os açúcares começam a se soltar e a se dissolver na água, para que eles possam estar mais disponíveis para essa etapa aqui que a gente chama de liquefação, onde são adicionados aqui algumas enzimas para fazer a quebra desse amido em glicose. Depois que essa glicose está super disponível, novamente aqui a gente tem uma etapa de fermentação, onde são adicionadas as leveduras, e eles já passam aqui por todos aqueles processos que a gente já viu, de destilação, estocagem, enfim, até serem distribuídos, e eles aqui ainda já fazem uma espécie de biorefinaria para aproveitar os sólidos que sobram dessa fermentação, então eles secam, e isso aqui vai ser distribuído para o mercado de ração animal. Eu vou pular a segunda geração agora e vou comentar com vocês da terceira geração, que é aquela que faz uso das microalgas. Eu vou pular porque a segunda geração vai ser o caso que eu vou explicar para vocês com mais calma. Então, a terceira geração é a que tem sido mais... eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é a parte do meu doutorado que eu desenvolvo aqui. Então, é o tipo de geração que tem sido mais estudado ultimamente por ser incrivelmente sustentável, né? A gente sabe mais da metade do oxigênio que a gente respira aí é proveniente das microalgas, desses micro-organismos aí
pequenininhos que estão distribuídos no mundo inteiro. Então, eles também são conhecidos aí como fitoplâncton, então eles são responsáveis aí por grande parte da conversão do CO2 presente na atmosfera em oxigênio. Eles são micro-organismos fotossintéticos, né? Então, a gente tem, a partir da entrada de luz e com a presença de CO2 e de água, a microalga é capaz do seu metabolismo fotossintético de produzir diversos componentes que são biotecnologicamente aproveitáveis, né? Então, a gente tem aqui, a partir dos grânulos de amido, que essa microalga é capaz de acumular, a gente pode fazer extração desses carboidratos e convertê-los a bioetanol. Além disso, a microalga é capaz de produzir biohidrogênio. E os lipídios, como o Lucas comentou ontem, são possíveis de serem gerados aqui, de serem transformados a biodiesel. Então, a microalga, atualmente, ela é encarada aí como uma biofábrica, né? A gente tem diversos biocombustíveis que podem ser obtidos a partir da mesma célula de microalgas. Então, tem um grande futuro pela frente. Além disso, as microalgas elas não vão competir por campos, né, por lavouras, por áreas cultiváveis, porque elas são produzidas aí em qualquer tipo de água, tanto água de tratamento de resíduos quanto águas salobras, tem algumas macro e microalgas que são capazes de crescer nessas águas. Então, tem uma diversidade muito grande de ambientes e ambientes que não são favoráveis para a maioria dos micro-organismos, as microalgas se destacam nesse tipo de ambiente. Então, o futuro desse tipo de aproveitamento das microalgas é bastante promissor. Então, beleza, agora a gente vai falar da segunda geração, que é o caso que o Brasil é visto como pioneiro de tecnologia, como um exemplo para os diversos países, porque a gente aproveita o que está sobrando. Então, essa figura mostra aí, né, que tipo, o que sobra da primeira geração, né, a gente tem aqui no canavial, entrou cana, saiu bagaço, beleza, e esse bagaço estava aqui sobrando. Então, nós utilizamos isso para o processo de hidrólise, que na etapa final as leveduras vão utilizar. Então, a gente tem aqui um processo super simplificado não, um processo difícil de acontecer, mas que nessa figura está exemplificado, que é o processo que nós vamos conversar agora. A gente pode ver que essa etapa de hidrólise aqui é o que aparece a mais em relação à primeira geração. E aqui a gente tem um exemplo de que, para esse processo acontecer, muita biologia molecular e muita genética é feita para que a gente possa incrementar a capacidade das leveduras, que são as grandes estrelas do show nesse processo. Então, a principal rota utilizada para a produção do etanol de segunda geração é essa aí, ó, que envolve a degradação da estrutura da biomassa em frações menores aí, que a gente vai entender cada pedacinho dessa composição dessa matéria-prima aí. Aí elas têm que passar por uma etapa de pré-tratamento, para depois estarem disponíveis para a hidrólise enzimática, para que, enfim, as leveduras possam fazer a transformação, e depois a gente destila e tem a produção de etanol. Então, são 4 etapas principais aí, que a gente vai falar sobre pré-tratamento, hidrólise enzimática, fermentação e destilação. Então, para a gente entender aí como começa, né? Então, beleza, a gente tinha a cana-de-açúcar que foi utilizada para a produção de açúcar, para a produção de etanol de primeira geração, passou lá pela moenda e sobrou isso aí. Depois da colheita da cana, sobra aí colmo, caule, talo, enfim. E o bagaço de cana-de-açúcar é aquele material fibroso que é resíduo de talo que fica após o esmagamento e a extração do suco. Já aquela mistura de folha e de ponteiro que fica no campo é conhecido como
palha de cana-de-açúcar. Eles são subprodutos gerados aí em grande quantidade pela indústria sucrocoleira e que atualmente são empregados aí para queima, né, e para geração de energia elétrica ou para caldeiras na geração de energia na forma de calor. E ambos são compostos basicamente aí por 3 componentes que são lignina, hemicelulose e celulose. A celulose, ela é composta, ela está nessas matérias-primas em cerca de 50% da composição em base seca dessa biomassa. Claro que essa proporção ela pode variar aí de acordo com a origem local, enfim. E se a gente pensar nisso, essa biomassa lignocelulósica aí, ela é o principal biopolímero e o principal recurso renovável disponível no meio ambiente, né? Tipo, se a gente olhar a quantidade de grama e de verde que a gente tem por aí, todos eles são compostos por lignocelulose, então a gente tem ele é o biopolímero mais abundante face da Terra. E aqui eu trago para vocês a composição de cada um desses 3 componentes, né? A celulose, ela é um homopolímero, ela é um homopolissacarídeo também, linear, que é constituído aí por unidades de glicose, né, da D-glicose, que são unidas por ligações do tipo beta-1,4. O total de unidades de glicose em cada molécula aí de celulose varia, e eles formam aí pontes de hidrogênio com a hemicelulose. E essa característica aí é o que confere a insolubilidade da celulose ao longo da cadeia, né? Então, essas matérias lignocelulósicas, como nós podemos imaginar e sabemos, né, elas são altamente insolúveis, elas são altamente resistentes, então a gente precisa desconstruir essa matéria para as próximas etapas, e elas são altamente cristalinas, que a gente vai ver agora o que são. E aí os graus de polimerização vão variar ao longo dependendo da espécie, do estágio de crescimento dessas plantas. Já a hemicelulose, diferente da celulose, ela é um heteropolímero. Ela é altamente ramificada, diferente da celulose, e ela é composta por diferentes tipos de molécula. Então, podem ser pentoses, como xilose e arabinose, podem ser algumas hexoses, como manose, enfim, e alguns ácidos orgânicos, aqui ácidos galacturônicos, que fazem parte dessa molécula. Ela tem uma estrutura amorfa, né? Ela é mais facilmente quebrável, digamos assim, em relação à celulose, e ela faz aqui ligações de hidrogênio com a microfibrila de celulose, envolvendo a celulose numa rede, como a gente pode ver nessa figura aqui. Aí, além disso, a gente tem o grande causador de problemas do produção de etanol de segunda geração, que é a lignina. Por quê? A lignina é um polímero aromático complexo, altamente ramificado, formado por diversos tipos de molécula que fazem ligações cruzadas com a hemicelulose e com a celulose. Então, elas fazem uma espécie aí de empacotamento da estrutura. Então, é um biopolímero muito rígido, ele confere um grau de rigidez altíssimo para essas moléculas e faz com que essa molécula aí tenha uma compacidade grande e uma rigidez, enfim. Ela é a que faz a liga entre todas essas moléculas aqui e que torna difícil da gente quebrar. Então, vendo assim de outro ângulo, né, a gente tem aqui no meio, né, essas estruturas de celulose que, como elas são lineares aqui, elas vão se agregando, e aí a hemicelulose permeia e vai juntando essas microfibrilas, vai empacotando, e aí vem a lignina para unir essas duas estruturas. Então, devido à diversidade dessas moléculas, aqui a gente precisa romper esse suporte estrutural, essa estrutura rígida, a gente chama de estrutura recalcitrante, né, porque a gente precisa de um amplo espectro de tratamentos para fazer o rompimento dessa biomassa.
Então, beleza, agora que a gente sabe do que a biomassa é composta, a gente vai e já entendeu por que a gente precisa separar esses componentes aqui, porque elas são muito empacotadas, a gente vai para uma etapa que a gente chama de pré-tratamento. O procedimento basicão, assim, para a gente começar a fazer etanol, a gente precisa moer a biomassa, né, para reduzir o tamanho das partículas. Então, a gente faz uma espécie aí de lodo, onde a gente vai ter uma carga de sólidos aí dispersa num líquido. E a gente requer, a produção desse etanol requer que ela seja fracionada em diversas porções, e um pré-tratamento efetivo que faz isso aqui que a figura mostra, ele vai romper aqui e liberar diversos fragmentos dessa matéria-prima que antes estava empacotada. Então, o pré-tratamento é uma etapa fundamental para a otimização de todas as outras etapas que vão se seguir. O objetivo básico do pré-tratamento é tornar a celulose acessível à ação das celulases, que são as enzimas que a gente vai conversar mais para frente, que tem um papel importantíssimo aqui. Além disso, a gente precisa remover a lignina, que eu falei que era o grande causador de problemas, né? Porque os pré-tratamentos têm encontrado grande dificuldade para fazer essa remoção. Então, como ela está no meio das duas moléculas, quando a gente remove a lignina, a gente vai estar aumentando a porosidade daqueles compostos que estão sobrando ali e vai reduzir a cristalinidade da celulose. Então, ela vai ser mais facilmente atacável, digamos assim, né? Então, um pré-tratamento efetivo é essencial para uma hidrólise efetiva. Então, a gente tem que levar em conta aí um consumo mínimo de energia, máxima recuperação de açúcares para otimização da etapa sequente de hidrólise e fermentação. Diversos aí pré-tratamentos são estudados hoje em dia. Como eu comentei com vocês, vocês lembram que aquelas indústrias de etanol 2G, os maiores problemas que eles encontram hoje são relacionados a essa etapa de pré-tratamento. Então, muita pesquisa tem sido desenvolvida nessa etapa aqui. Então, a gente tem pré-tratamentos físicos, como, por exemplo, moagem, pirólise, ultrassom. Pré-tratamentos físico-químicos que envolvem o uso aí de ácidos, de peróxidos, de bases, de outros solventes, explosão a vapor. E, por fim, a gente tem aqui alguns pré-tratamentos biológicos, que são a utilização de alguns micro-organismos e de algumas enzimas, mas que esses aqui ainda estão longe de serem tão efetivos quanto os pré-tratamentos físico-químicos. O método convencional mais utilizado atualmente é a utilização, esse pré-tratamento físico-químico com utilização de ácido. O ácido é um pré-tratamento conhecido como ácido diluído. Então, a gente faz uso aí do ácido sulfúrico diluído a uma concentração aí de, no máximo, 4%. Só que ele usa também temperaturas aí bastante altas. Qual é o problema desse pré-tratamento? Imagina que a gente vai jogar ácido direto aí num pedaço de madeira, né? A madeira não fica imune a esse tipo de tratamento. Então, por mais que ela libere uma grande quantidade de glicose que estava presente na sua molécula, né? Como a gente viu aí a partir da celulose, ela também vai formar alguns inibidores, né? São inibidores para a etapa de fermentação. Por quê? Quando a gente joga esse ácido aí, a gente está fazendo uma desidratação da glicose. Então, a gente parcialmente degrada alguns açúcares e a gente gera inibidores, como, por exemplo, furfural e HMF, que são grandes dores de cabeça também do tipo de produção de etanol. Então, para isso, foram identificados aí, quando são produzidos esses inibidores, a gente tem que adicionar uma etapa a mais no processo de produção, que é a etapa de adsorção, onde a gente pode aí usar diversos materiais para a retirada de furfural, hidroximetilfurfural, que é o HMF, compostos fenólicos e ácido acético, que são muito prejudiciais ao metabolismo das leveduras. Então, de uma maneira geral, o pré-tratamento tem que ter um custo-benefício aí onde a gente leva em conta a energia que a gente gasta para pré-tratar, o rendimento de açúcares, mas a gente não pode deixar de descartar a toxicidade do pré-tratamento que foi escolhido.
Aí, beleza. A gente já pegou a biomassa, já moeu, já pré-tratou, a gente já tem um monte de pedacinho pequeno aqui de açúcar, mas a gente ainda tem pedaços não tão pequenos de açúcar. Então, a gente vai submeter essa solução aí de açúcares é o que a gente chama de hidrólise enzimática. E aí é que entram as enzimas, como o Lucas falou, é uma parte que eu sou bastante interessada. Eu acho que ele já comentou com vocês ontem, mas eu não posso deixar de dar uma pincelada no que são as enzimas, né? Então, são biocatalisadores. Ou seja, para a gente nunca mais esquecer, né? Os catalisadores e as enzimas também fazem isso de uma maneira brilhante, diminuem a energia de ativação necessária para o procedimento de algumas reações que sem elas as reações não aconteceriam. As enzimas são proteínas com função especializada de catálise, mas a gente tem que recordar que não são só proteínas, algumas moléculas de RNA também possuem essa habilidade, né, essa função catalítica, mas basicamente quando a gente recorda de enzimas, a gente pode associar a proteínas. Elas são responsáveis por muitas reações bioquímicas. Aqui a gente tem um mapa metabólico, aqui um pedacinho de um mapa metabólico, para demonstrar aí o quanto, em azul aqui a gente tem o nome das enzimas, tá? Então, para a gente entender o quão necessárias elas são para o nosso organismo, né? Sem as enzimas, as informações contidas no nosso DNA, por exemplo, elas não teriam sentido nem uso, porque sem elas a gente não conseguiria repassar a informação genética. Então, elas são essenciais para todos os processos metabólicos. E por que a gente faz uso das enzimas nesse processo que eu estou falando para vocês, né? Se vocês virem algum QR Code aí durante a apresentação, são de alguns artigos aqui de onde vêm essas figuras e de artigos que a gente desenvolveu no laboratório. Então, por que a gente usa essas enzimas aqui? Porque, como eu mostrei para vocês, a celulose é uma molécula gigantesca, né? Aqui a gente pode ver uma representação, né? Cada hexágonozinho desse aqui é uma molécula de glicose. Então, quando elas estão alinhadas assim, a gente não ia conseguir utilizar isso aqui. Ou seja, a levedura não tem a capacidade de chegar aqui e começar a comer um por um. A glicose precisa estar disponível para elas. Então, esse polímero de açúcar gigantesco, muito bem empacotado, que é a celulose, precisa estar disponível na forma dos seus monômeros, que são as moléculas de glicose e de açúcares simples. Então, a gente poderia fazer essa hidrólise de diversas maneiras. Porém, as enzimas, elas atuam de uma maneira maravilhosamente bem em condições muito brandas de reação em relação à temperatura e pH. Né? A gente pode sempre fazer essa analogia de que se elas estão atuando no nosso corpo, elas atuam de uma maneira muito suave, digamos assim. Então, agora que a gente sabe que elas são essenciais para esse processo, a gente já tem ali todos os açúcares e alguns polissacarídeos maiores que ainda não estão disponíveis, que vêm do pré-tratamento, a gente vai fazer o quê? Colocar esses açúcares aí em contato com as enzimas. Então, aqui, ó, na forma desses Pac-Mans aí, que é como as enzimas se parecem, né, como a gente associa elas, a gente coloca a hemicelulose e a celulose proveniente do pré-tratamento em contato com esse complexo enzimático, para que eles performem aí essa hidrólise enzimática e a gente tenha a produção de açúcares prontamente disponíveis, ou como a gente chama, de açúcares fermentescíveis. Então, a hidrólise enzimática ela é conduzida por um complexo enzimático, basicamente de celulases e hemicelulases. Como a gente pode ver aí, ASE é o finalzinho do nome, referente àquilo que ela vai quebrar. Então, elas vão quebrar, hidrolisar moléculas de celulose e de hemicelulose. Eles são os principais biocatalisadores aí que atuam em sinergia. Então, a baixas temperaturas aí de
45 a 50 graus. São baixas temperaturas, gente, comparado à temperatura de ação de um ácido, por exemplo. Então, a baixas temperaturas, elas possuem uma especificidade pelo substrato, ou seja, uma especificidade por aquilo que elas querem se juntar e quebrar, gigantesca. Então, a gente não tem produção de inibidores, porque elas são muito, muito específicas. Além disso, elas resolveriam aqui os problemas de corrosão dos equipamentos, porque a gente não precisa de mais nada, a não ser do substrato e da enzima e de um pH e temperatura controlado. Então, elas surgem aí como uma alternativa bio para render, para ter altos rendimentos e custos de manutenção relativamente baixos, quando comparados, por exemplo, às hidrólises ácidas, né? A gente ainda não vai ter todo aquele... imaginem que a gente joga ácido em cima dessas coisas, o ácido que sai depois, ele precisa ter uma finalidade, também precisa ter um tratamento. Então, é uma alternativa biológica muito importante atualmente. Então, aqui eu só trouxe a molécula de celulose para mostrar para vocês que elas atuam em sinergia. Então, a gente tem uma molécula gigantesca de celulose, com vários pedacinhos de glicose unidos um ao outro, e aí a primeira enzima, que é uma endoglucanase, vem e quebra as extremidades. E aí a gente já vai ter a liberação desses açúcares aqui. Mas aqui a gente ainda tem N açúcares ligados, né? Aí vem uma outra enzima que chama exoglucanase, que vem aqui e começa a cortar essas extremidades uma a uma. Essa enzima, ela deixa no final aqui como produto uma celobiose, como é chamado esse disacarídeo aqui de duas glicoses unidas por ligação beta-1,4. Então, uma vez que a gente tem esse disacarídeo aqui, a gente coloca outra enzima, que é uma beta-glucosidase, que vem e quebra essa ligação final, originando, por fim, uma molécula, aqui a gente já originou várias, né? Mas, por fim, essa enzima parte do disacarídeo e, no final, libera uma molécula de glicose linda, sozinha, pronta para a levedura fazer essa transformação. Então, essas todas aqui atuam em sinergia, ou seja, o produto de uma reação é o substrato de outra. E para a gente ter noção do quanto essas enzimas, do quanto as celulases, e principalmente essas três que eu comentei para vocês agora, do quanto elas são importantes, se for seguida a meta do setor energético para a produção de etanol celulósico, para o ano de 2030 são estimados aí o gasto de 9 bilhões de dólares de mercado para as enzimas que são as celulases. Então, são as indústrias, são as enzimas de maior mercado atualmente. Então, além disso, para ter uma comparação, se a gente somar o mercado de todas as outras enzimas utilizadas a nível industrial, isso chega só a 2 bilhões. Então, as celulases têm um papel aqui, uma importância gigantesca para o mercado, né, para o mercado de enzimas. E se pensando no processo de etanol, no processo de produção de etanol 2G, essas enzimas representam 20% do custo total desse processo. Então, a gente precisa encontrar maneiras de tornar essa produção e essa aplicação de enzimas aqui mais barata, né, para que a gente não tenha tanto gasto com isso, né, porque se a gente pode imaginar, 20% do que a gente paga hoje, por exemplo, no litro de um etanol celulósico, é bastante coisa, né? O etanol não tem um valor agregado tão grande para que a gente possa gastar tudo isso simplesmente com a aplicação de enzimas. Então, no final, eu vou mostrar para vocês diversas estratégias para a diminuição desse custo. E aí, beleza, a gente já hidrolisou, agora a gente tem glicose, que é um prato cheio para as leveduras. Aqui é um pedacinho da via metabólica que as leveduras fazem para a transformação de glicose em etanol. Então, aqui elas vão converter glicose em piruvato, né, o ácido pirúvico, que já tem a metade dos carbonos aqui de uma glicose, e depois aqui, pela ação de uma enzima que se chama álcool desidrogenase, a gente vai ter a conversão em etanol e gás carbônico.
Então, essa aqui é a carinha de uma levedura, então o açúcar entra, faz a fermentação para gerar energia para ela e produz etanol como subproduto e gás carbônico. O processo de fermentação, gente, ele pode ser realizado de diversas maneiras, né? Isso aqui é o que a gente busca atualmente, então, esse gráfico aqui, ele só mostra como foi mudando o tipo de fermentação que a gente faz ao longo do tempo. Por quê, né? Como eu comentei, aí a gente fez o pré-tratamento, produziu as enzimas, fez a hidrólise enzimática e agora a gente vai fermentar. Quando a gente realiza essas etapas aqui de hidrólise e de fermentação de formas separadas, a gente tem um processo que se chama SHF, então essa carificação e fermentação separadas, essa sigla é do inglês, né? Quais são as vantagens desse processo, né? Cada uma dessas etapas aqui tem algumas condições ótimas, por exemplo, de pH e de temperatura para acontecer. Porém, o que pode acontecer? A gente pode liberar tanta glicose, tanto açúcar, que a levedura não é capaz de comer tudo que a gente está dando. Então, a gente pode ter algum tipo de inibição. E qual foi a maneira da gente contornar esse problema? Foi ser estudado um processo que é o SSF, então é a sacarificação e fermentação simultânea, onde no mesmo reator a gente realiza essas duas etapas. Então, enquanto a enzima está quebrando os açúcares, a levedura já vem e vai comendo aquele açúcar que está sobrando ali. Qual é a dificuldade desse processo? Que, como a gente comentou já, a fermentação acontece a 30 graus e a hidrólise acontece a 50. Então, encontrar uma temperatura comum a esses dois processos é o atual desafio para esse tipo de modo de condução da fermentação. Qual é o objetivo atual, o mundo ideal, o mundo que seria perfeito para a produção de etanol? É o que a gente considera um CBP, que se chama bioprocesso consolidado, onde um mesmo micro-organismo que é modificado geneticamente, ele é capaz de produzir suas próprias enzimas, expressar essas enzimas, ou seja, jogar essas enzimas para o meio. As enzimas vão lá, quebram todo o açúcar que tem ali, e o próprio micro-organismo já faz a fermentação desses açúcares aí para a produção de etanol. Então, qual é o desafio, né? A gente encontrar um micro-organismo que seja capaz de fazer isso. A levedura é um excelente candidato, porque ela já é muito bem conhecida, porém, todas essas etapas aí de engenharia metabólica são um desafio a ser superado. Então, o que mais a gente pode pensar em relação à fermentação? A levedura, normalmente empregada para essa finalidade, é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é super capaz de consumir glicose e produzir etanol. Porém, ela não é capaz de consumir xilose. E a xilose, como eu falei para vocês, ela faz parte, lembra, da cadeia da hemicelulose. A gente não separa esses açúcares, então quando chega esse caldo fermentado e hidrolisado para a levedura, tem xilose lá. E ela não consegue consumir. Então, uma estratégia para a gente fazer aquele bioprocesso consolidado é fazer uma engenharia genética aqui para que a levedura seja capaz de consumir esses açúcares. E aí, beleza, a gente fermentou, né? Já chegou aqui, já produziu etanol para caramba, já teve altos rendimentos. Agora o que a gente precisa é fazer a destilação desse caldo. É um processo com alto consumo de energia, né? Então que é passível aqui de otimização, e que o principal aspecto biotecnológico dele aqui é a produção da vinhaça, né, que é aquele resíduo, aquele líquor que fica no final da coluna de destilação como resíduo. Então, ele varia muito, né, ele tem um cheiro bem desagradável, ele tem uma DQO bem alta e tem um pH muito, muito variável. Então, aqui também é uma oportunidade, né, que a gente encontra nessa área de bioprocessos para o aproveitamento desse resíduo da destilação. E aí, beleza. Eu acho que eu acabei de produzir etanol. E agora? O que falta, né? O que mais falta a gente fazer? Esse processo parece lindo, né?
Mas eu contei para vocês que tem vários problemas, pequenos problemas que se tornam grandes quando a gente escalona esse tipo de produção. O que falta a gente fazer? Então, a gente precisa desenvolver tecnologia através da pesquisa. Tudo que eu mostrei para vocês, isso aqui é um esquema de uma biorefinaria de etanol celulose. Então, a gente precisa aproveitar tudo o que é possível disso aqui. Então, tudo isso aqui tem uma... A gente pode aproveitar de alguma maneira, a gente só precisa descobrir como. Eu vou falar brevemente aqui, a minha apresentação já era sobre isso, a gente já produziu etanol, tenham em mente que ele já foi feito. Eu vou mostrar para vocês o que a gente continua desenvolvendo aqui no laboratório. Então, a partir da biomassa, além da produção de etanol, a gente produz outros building blocks, que são produtos de partida de síntese para outras sínteses químicas. A gente utiliza outras biomassas para a produção de etanol, como eu contei para vocês, das microalgas. A gente estuda também a substituição do ácido diluído por outros pré-tratamentos, como líquidos iônicos e aplicação de processos sub- e supercríticos. Na parte da hidrólise enzimática, estamos estudando como incrementar a estabilidade e a atividade dessas enzimas, e também a produção de outros produtos, além do etanol, como xiloligosacarídeos e celo-oligosacarídeos. Também temos processos de adsorção sendo desenvolvidos, e uma grande parte da pesquisa desenvolvida aqui no LEMEB, na Unicamp, é as modificações genéticas na levedura para a gente incrementar a fermentação, né, a etapa fermentativa. Então, para produzir xilitol, etanol, butanol e antioxidantes. Além disso, a gente estuda muito a aplicação desse processo aí de sacarificação e fermentação simultânea. Então, em relação à biomassa, aqui já foi produzido com o bagaço de cana-de-açúcar um álcool que se chama coniferol, que tem um grande valor de mercado aqui, ele é considerado aí para a produção de diversos medicamentos com efeitos terapêuticos. Além disso, né, a gente no pré-tratamento tem as tendências aí de utilizar líquido iônico, que são sais a temperatura ambiente, então eles são compostos de cátions e ânions aí que variam em tamanho e estrutura, mas eles são capazes de dissolver a recalcitrância dessas biomassas. Então eles têm excelente propriedade de solvatação, são muito bons para um scale-up, pensando que a gente tem aí reatores gigantescos, né, nas indústrias. A gente vai estar adicionando um líquido capaz de dissolver a biomassa, e eles são muito bons com altas cargas de biomassa. Então, também está sendo aplicado esse tipo de tecnologia aqui no laboratório, onde a gente faz digestibilidade de cerca de 98% da celulose, então é um resultado excelente. Além disso, aqui já foi utilizado em conjunto, né, comparou a utilização de ácido diluído, pré-tratamento de ácido diluído, com pré-tratamento de líquido iônico para a produção de açúcares fermentescíveis, também alcançando aqui um resultado de praticamente 100% da biomassa sendo hidrolisada. Em relação à hidrólise enzimática, então, ultimamente estão sendo realizados estudos para a produção de XOS, que são os xiloligosacarídeos, que têm propriedades prebióticas. Então, estão sendo estudadas aqui formulações enzimáticas para a produção desses XOS, que também foram pré-tratados aí com líquido iônico e que foram feitas ensaios aqui de otimização do coquetel enzimático. Em relação às celulases, como eu falei para vocês, a gente precisa desenvolver celulases com maior atividade, né, para que a gente possa usar menos enzimas e ter mais açúcar disponível para as leveduras. Então, aqui a gente tratou as enzimas com tratamento ultrassônico e aumentou 91% a quantidade de açúcares liberadas, e também tratamos as enzimas com fluido supercrítico, onde a gente diminuiu um parâmetro importante para as enzimas, que é o Km, e aumentamos 73% a concentração de açúcar.
E aí, em relação aos ensaios de adsorção, como eu falei para vocês, quando a gente tem inibidores aqui produzindo, tem estudos aqui usando hidróxidos duplo-lamelares como meios adsorventes, e eles retiraram aí o ácido acético e o ácido fórmico do meio reacional. Então, é um resultado excelente para a etapa de fermentação. E aí, em relação à fermentação, como eu falei para vocês, são muitos estudos que são desenvolvidos aqui no laboratório, tanto os ensaios de anaerobiose, né, porque a nível industrial a gente não tem muito oxigênio dissolvido para as leveduras, então ensaios de anaerobiose, são outros micro-organismos que estão sendo engenheirados aqui para a produção, não somente a Saccharomyces, mas outros estudos. Tem alguns estudos fisiológicos aqui de como as enzimas se comportam em outro ambiente. Também são feitos ensaios de evolução desses micro-organismos, então a gente coloca esses micro-organismos em algumas condições onde naturalmente eles não crescem, mas que com o passar do tempo eles começam a se desenvolver. Tem uma geração aqui que é chamada de geração 1.5G, onde os açúcares provenientes da geração 1G e da 2G são utilizados para o crescimento do micro-organismo e também são testados aqui outros substratos. Além disso, tem uma linha forte crescente também, testando diferentes linhagens de levedura para a produção de butanol. E um estudo aqui que foi realizado um estudo recente aqui é um que a gente chama de engenharia evolutiva de linhagens industriais. Então, é o que eu comentei com vocês, né? Quando a gente tem, por exemplo, aquilo que Darwin falava, né, da evolução, a gente coloca, por exemplo, a levedura ela não cresce tão bem a 40 graus, mas a gente começou a expor essas leveduras a temperaturas mais altas, né? Então a gente foi crescendo a temperatura e as leveduras que iam sobrevivendo a essa termotolerância, elas continuavam sendo selecionadas e evoluídas. Então, para um processo de sacarificação e fermentação simultânea, onde a gente pode juntar esses processos, ter uma levedura que atue a uma temperatura maior significa reduzir custos. Então, para finalizar, eu queria deixar para vocês que a indústria do bioetanol 2G no Brasil, ela tem um potencial enorme. Nós somos pioneiros, aí somos vistos com excelentes olhos a nível mundial. Tem muito potencial em termos socioeconômicos, sustentabilidade e de segurança energética. Eu quero agradecer, então, ao LEMEB, né, que é onde a gente desenvolve a pesquisa, a FEA, a Unicamp e a FAPESP, que é o órgão de fomento para a minha pesquisa. Aqui eu tenho algumas referências que a gente pode ver depois, eu posso mandar para vocês. E aqui estão as linhas, as redes sociais do laboratório, para que vocês possam acompanhar. Aí a gente está no Instagram, no Facebook, tem o site onde estão as publicações completas. E meu muito obrigada. Aqui fica o meu e-mail para quando vocês quiserem e tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sem problema algum. Obrigada. Guta, agradecemos, né, em nome da comissão, né, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. A sua apresentação foi ótima, né, muito enriquecedor, né, e ainda mais um assunto, por exemplo, biodiesel eu já conhecia, mas etanol, não. Então, assim, foi de muito conhecimento, né, eu acho que não só para mim, mas como para os demais também, né? No caso, você quer dar um intervalo de 5 minutos antes da gente ir para a pergunta? Vocês que sabem, se vocês tiverem perguntas agora e já quiserem fazer, por mim não tem problema. Se vocês acharem melhor. No chat tem uma pergunta. Tá, deixa eu ver. De Luiz. Os processos enzimáticos costumam ser caros. O rendimento cobre os custos? 20% é um custo muito elevado. Exatamente. Isso é um problema bem
assim, é o grande desafio quando a gente fala sobre hidrólise enzimática, geralmente a palavra que vem associada a isso é custo, né? Então, hoje em dia, a gente tem meio que um monopólio de algumas produtoras de enzimas. Não posso dizer que são poucas as indústrias que fazem essa produção, mas são basicamente duas que detêm a produção a nível industrial e que distribuem para as indústrias de produção de etanol celulósico, né? Então, a gente tem meio que a gente não tem uma competição muito justa em termos de desenvolvimento de tecnologia para isso, né? Como essas indústrias já têm esse contato, já têm o monopólio dessa indústria, eles podem colocar o preço que bem entende para essa aplicação. Então, o que é feito hoje? A tentativa de parceria com essas indústrias que são fornecedoras, né, para que a gente possa desenvolver, de alguma maneira, baratear o custo. E tem muitos ensaios, claro, aqui não dá tempo da gente falar tudo, mas, por exemplo, uma grande classe do que a gente chama de engenharia de proteínas, né, que é tentar entender como é o funcionamento a nível molecular dessas enzimas para que a gente possa expressar elas de uma maneira muito mais prática. Então, para responder a pergunta, atualmente o rendimento eu diria que cobre o custo, mas que não é vantajoso, né? Ou seja, não é muito rentável a longo prazo que a gente continue usando as enzimas com esse alto custo, né? Então, algumas outras etapas do processo podem ser ajustadas para isso também, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um processo onde o pré-tratamento é muito efetivo, a gente vai precisar de menos enzimas. Então, o custo reduziria. Então, eu acho que além de desenvolver as enzimas em si, a gente precisa otimizar pequenas partes do processo todo para que ele em conjunto seja mais rentável, digamos assim. Agora uma pergunta minha. A questão das enzimas, vocês trabalham com reutilização? Porque tem alguns casos que podem reutilizar. Isso, acho que o Lucas comentou ontem um pouco sobre mobilização, né? É, ele faz para biodiesel, eu acho que no laboratório a gente ainda não fez com enzimas imobilizadas para etanol, mas é um grande campo, com certeza, sem dúvida alguma, tem inúmeros assuntos para fazer imobilização com diversos materiais de parede aí para essa finalidade, porque com certeza a gente poder reaproveitar ia ser uma grande redução de custos também, né? Essas enzimas que a gente utiliza no Brasil, que são, por exemplo, da Novozymes, elas têm uma atividade gigantesca, né? A atividade enzimática delas é super elevada. Então, eu tenho certeza que se a gente pudesse encontrar maneiras de reutilizar, elas ainda possuiriam atividade depois de alguns ciclos. Eu acho que deve ter muita pesquisa em relação a isso, mas a gente desenvolve mais a área por trás disso, né? A etapa de biologia molecular, de entender a expressão das enzimas, enfim, é uma área diferente dessa da tecnologia, né? É que essa reutilização talvez melhoraria essa questão Totalmente, do rendimento e custos, né? sim. Eu acho, se eu não me engano, tem uma outra pergunta. Fabrício perguntou: qual é o futuro do etanol no Brasil? Eu gostaria de saber também, viu? Não, mas sem a zoeira, a gente tem visto muito, por incrível que pareça, aumentar em alguns estados a produção de etanol de milho, como aquela que eu falei que é feita nos Estados Unidos. Então, muitos estados, por exemplo, a gente tem expressão de produção de cana na região sudeste, né? Na região sul, tipo, de onde eu venho, cana não cresce, né? Não tem uma condição favorável climática para a produção disso. Então, o futuro que a gente tem visto é que sejam feitas soluções regionais para a produção de etanol. Ou seja, por exemplo, no Mato Grosso, onde eles têm milho pra caramba, em grande quantidade, ou que às vezes a produção é mais do que eles podiam imaginar,
está sendo desenvolvida etanol de milho nesses estados. Por exemplo, aqui vale a pena crescer cana, beleza, a gente vai produzir aqui. No Rio Grande do Sul não vale, então a gente tem casca de arroz, por exemplo, que é um resíduo de lá. Então, a gente pode pensar em aproveitar esses resíduos para essa produção. Então, eu acho que o futuro do etanol no Brasil é de soluções regionais, nada que a gente possa dizer, assim como no mundo inteiro, né? A gente não pode esperar que países europeus cresçam cana para produzir etanol celulósico. Então, o futuro, de uma maneira geral, é que a gente produza com o que a gente tem, né? Como a gente não tem um valor agregado muito alto para o produto final, que é o etanol, a gente precisa aproveitar tudo o que é possível para não desperdiçar, né? Então, acho que o futuro está relacionado a isso, a gente ter a capacidade de aproveitar aquilo que a gente tem disponível no momento para produzir, porque toda a outra parte, por exemplo, as leveduras e as enzimas já têm uma capacidade grande de aproveitamento. Então, a gente simplesmente tem que identificar quais são as biomassas que a gente tem disponível para fazer essa conversão. Luiz fez um outro comentário. Com o colapso da produção de petróleo no mundo, o etanol será muito demandado. Isso também me assusta, caso impacte na produção de alimentos. Exatamente. É com essa problemática que surge toda a vantagem de se utilizar micro e macroalga para isso, né? A não ser nos países orientais, onde as macroalgas aí são utilizadas para alimentação, o resto do mundo a gente não tem um consumo expressivo disso. A gente pode ver muito aqui, ultimamente, tem surgido aí como produtos saudáveis, digamos assim, consumir clorela, consumir espirulina, que são espécies de microalgas, né? Porque elas são ricas aí em diversos nutrientes, elas são fontes de proteína mais disponíveis. Então, com o crescimento dessa linha de alimentação vegana e vegetariana, as algas surgiram para suprir essa demanda. Mas elas não têm a característica de ser um alimento, né? Aliás, quem já provou, não sei se as pessoas gostam, mas comer microalga não é uma coisa que me agrada. Então, todo esse debate em relação a isso, né, em relação à produção de alimentos, é meio que sanada com esse tipo de produção, né, do etanol de terceira geração. Então, já tem algumas empresas aí que são não brasileiras, né, mas a nível internacional, aí que estão tentando fazer essa produção virar algo industrial. O problema para as microalgas é, se a gente pensar, né, nelas como micro-organismos, aí, aquele verdinho que cresce na piscina, que a gente, às vezes, quer se livrar, qual é o problema? É a separação das microalgas da água, né? Então, esse deságue é o que pode impactar negativamente, né? Acho que eu já estou respondendo a pergunta do Rafael, que estava embaixo aí, via microalgas. Então, esse é o problema da gente utilizar microalgas em larga escala, é porque dos tanques a gente precisa separar esses micro-organismos da água, né? A vantagem é que essa água ela pode ser ressuplementada e utilizada para a produção de várias bateladas de microalga, digamos assim. Mas essa separação envolve processos aí de filtração. Filtro normalmente não é uma coisa muito barata, é uma operação unitária mais cara para a gente fazer. Então, essa é a dificuldade. Mas eu acredito muito nessa perspectiva de produzir a partir de microalga. Não sei se vocês já viram, mas tem grandes imagens aí de tipo daquelas tubulações com microalgas colocadas em ambientes muito áridos, né? Então, onde a gente tem grande incidência solar para a produção e para o crescimento dessas microalgas. Então, a gente vai estar utilizando ambientes que normalmente não precisam, não são frutíferos, né, para cultivo de nada. A gente pode colocar painéis ali, né, fotobioreatores, que podem ser, inclusive, reatores, sacolas plásticas, né, só precisa ser transparente, só precisa deixar a luz passar para que a microalga se desenvolva. Então, o etanol 3G resolve esse debate,
mas esse debate em relação ao alimento, né? Mas ainda tem muita tecnologia para ser desenvolvida. Pronto, como você aí sabe tudo do etanol, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de alta nos combustíveis, né? Toda semana são vários aumentos. Uhum. E assim, uma coisa que eu fico me perguntando, não sou da área, não sei se você vai saber responder, mas por que que assim a gente produz o etanol aqui, a gente não vai depender do petróleo, né? A gente não vai importar Uhum. petróleo, não vai combustível fóssil. E aí, por que que o etanol também está entrando Eu nesses acho, aumentos? eu realmente, essa parte econômica é algo que eu não saberia te dizer assim, 100% com 100%. certeza, mas eu acredito que é mais um estímulo de mercado, né? Ou seja, se eles deixassem o preço do etanol baixíssimo, eu acho que a gente não teria produção suficiente para abastecer o nosso mercado aqui dentro, né? E eu acho que tem muito dessa questão do jogo político também relacionada a a, a toda essa questão aí de tributação, enfim, eu acho que os combustíveis são feitos de uma maneira meio que geral, assim, né? Todo tipo de combustível tem subido nessas altas, né? Se a gente pensar no gás como combustível, também tem, tem sofrido essas alterações. Então, eu acho que eles entram meio que num pacote, digamos assim. Mas com certeza é uma preocupação, é uma visão assim que assusta, né? Sabendo que a gente tem essa capacidade de produção aqui dentro, que a gente não Sim. precisaria desse tipo não precisaria passar por esse tipo de crise, né? A gente ainda sofre por esse tipo de problema. É, como o Liz falou ali, é tipo, Crise energética. exatamente, a gente tem enfrentado, eu não sei como vocês estão aí, mas aqui a crise hídrica tem afetado muito, né? Não está chovendo aqui, então toda a energia todo o debate energético tem sido muito, muito difícil aqui. Então, acho que tudo que fornecer energia nesses últimos tempos aí tem sido um jogo econômico e político, né? Aqui também já tem problemas, né, de chuva Sim, no Nordeste. E esse ano, assim, pelo menos na minha região, que é uma região de brejo, que chove mais, e inclusive a gente entrou em colapso, nossa, os reservatórios não tem mais capacidade, duas cidades, né, inclusive a nossa, minha, está sem abastecimento, está por carro-pipa, pra você ter ideia. nossa, não, Só que são cidades que não são muito grandes, mas é um impacto ainda que isso assim, nunca né? aconteceu. Ainda assim é uma coisa que assusta muito, né? Aqui há algum tempo a gente já tinha aquela ideia de há muitos anos a gente já viveu com aquilo do apagão e coisas do tipo, mas aqui está realmente sério novamente naquele nível, né? Então é chocante saber que isso está acontecendo a nível nacional, né? Nacional. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então a gente vai finalizando, né? Que você deve estar cansada, quase 2 horas falando. Tranquilo. Só parabenizar mesmo. Muito obrigada, gente, pelas perguntas também, pelo interesse. Eu estou à disposição se vocês quiserem enviar alguma pergunta, mesmo pelo meu e-mail ou pelas redes sociais aí do laboratório. Somos eu e o Lucas que estamos a cargo disso, então a gente fica por dentro do que está acontecendo lá também. Pronto, como o pessoal não se manifestou, né, com nenhuma pergunta, então a gente vai finalizando, Guta, Obrigada, por hoje, né? Quem sabe aí a gente tem outras oportunidades mais na com frente, né, certeza. outros convites. E em nome da comissão, assim, a gente agradece demais a sua disponibilidade, Obrigada. né? Foi um assunto
super pertinente, né? Porque diante dessa crise energética, o etanol ele entra como uma alternativa, né, excelente e muitas vezes não é dada a importância que deveria ter, né? E fora que, assim, eu estou saindo cheia de conhecimento hoje, porque eu não Que conhecia bom, muita coisa. fico feliz. Pronto, pois eu vou finalizar aqui Beleza. e até uma próxima, Até. viu? Tchau, tchau. Tchau, parabéns, obrigada.